Olá, senhoras, olá, senhores, salve a todos com a paz de Cristo, obrigado, você curtindo e você compartilhando. O ex não, né? O tenente-coronel Mauro Cid, né? Não foi expulso, né, pessoal? É tenente-coronel, né? Mauro Cid pediu para voltar para o Exército Brasileiro, porque ele está afastado apenas. Isso não quer dizer que ele não faça parte da corporação. Para que ele não faça parte, precisa um processo administrativo pelo Exército Brasileiro e aí concretizar sua expulsão, né? Mas isso não ocorreu, pelo menos até agora. Mas ele está afastado das suas funções e ele pediu para voltar a trabalhar. Você vê, hein? Ele quer trabalhar. Será que o Moraes permitiu que ele fosse trabalhar? Vamos ver agora. Nós tivemos também pessoas pedindo aí para a igreja, com tornozeleira, né? É, coisa que acontece por aí. Vamos lá? Vamos lá. Vamos falar do Tenente-Coronel Cid, que ele pediu agora, e Moraes também decidiu também. Tá bom? O ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, que cumpre medidas cautelares impostas em setembro pelo ministro Alexandre de Moraes, após o militar fechar aqui uma delação premiada. Delação essa que ninguém viu aí, tá bom? Mas, enfim, dizem que existe sim uma delação. E até o procurador, o subprocurador, falou que a delação é muito fraca. Tá bom? Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou, é isso mesmo, negou um pedido do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem Bolsonaro, para que ele retomasse as suas funções no Exército Brasileiro e fosse dispensado de usar a tornozeleira eletrônica. Se você não sabe, o Mauro Cid também está com tornozeleira eletrônica. Em setembro, ao revogar a prisão preventiva e homologar um acordo de delação premiada, fechado pelo militar, com a Polícia Federal, Moraes determinou o cumprimento de medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, ou seja, tornozeleira, proibição de conversar com outros investigados e de utilizar redes sociais, afastamento das funções de seu cargo de oficial do Exército Brasileiro, né? E o advogado do Cid diz o quê? O advogado argumentou ao Supremo que o retorno aos quadros do Exército Brasileiro não coloca em risco as investigações. Em relação ao monitoramento eletrônico, os advogados afirmam que Mauro Cid tem colaborado com a Justiça e que a medida não seria mais necessária. A última remuneração de Mauro Cid, disponível para consulta no portal de transparência de julho, quando recebeu, é R$ 17.600, tendo renda bruta de R$ 27.000. E 27. Então, descontou ali uma quantia ali, R$ 9.400 foi descontado do salário dele, né? Por quê? Porque ele está afastado, né? Não faz hora extra e etc. Então, ele está perdendo aí praticamente R$ 10.000 mensais. Na decisão, Moraes afirmou que, efetivamente, as medidas cautelares se mostravam e ainda relevam-se necessárias e adequadas. Porque as investigações ainda estão em andamento. Não acaba nunca, né? É um negócio de louco. Segundo o ministro, as diligências estão em curso, razão pelo qual seria absolutamente prematuro revogar as restrições impostas ao investigado, sem qualquer alterações fáticas de investigação neste momento. Diante de todo o exposto, nego, então, que o tenente-coronel Mauro Cid, afastado de suas funções, volte ao quadro de trabalho no Exército Brasileiro e que continue usando a tornozeleira eletrônica até que se acha necessário. Então, eu li agora a decisão do ministro Alexandre de Moraes, onde que ele negou duas coisas: a volta do militar ao trabalho e também
negou que tirasse a tornozeleira, né? Então, meus queridos, ele queria voltar para o trabalho sem tornozeleira, né, pessoal? Já pensou? Você, né, só falta uma categoria para ele chegar ao topo no Exército Brasileiro, só falta uma. E você chega lá para trabalhar com a tornozeleira eletrônica, fica ruim também, né? Fica ruim também. Então, ele pediu, mas, infelizmente, o ministro, ele, como sempre fez com outros, cadê? Você já ouviu falar no Anderson Torres mais? Quem ouviu falar no Anderson Torres mais? Cadê ele? Silvinei, da Polícia Rodoviária Federal. Você ouviu falar nele mais? Os 7 militares, oficiais da Polícia Militar, entre eles o Fábio. Hã? Cadê? Você ouviu falar mais? O Moraes, ele conduz isso com mão de ferro. Ele proíbe as pessoas de usarem as tornozeleiras. E lembrando que os oficiais da Polícia Militar estão sem salário. Sem salário, foi cortado o salário. O Anderson Torres teve que devolver, né? Teve que devolver o salário de 4 meses enquanto estava preso. O Mauro Cid, pelo portal da Transparência, ele recebeu esse valor em junho. De lá para cá, não conseguimos acompanhar. Não sei, no momento, se o Mauro Cid está recebendo alguma coisa, né, ainda. Então, é preciso a gente saber se o Mauro Cid está recebendo salário ou não. E acho injusto. Não pode cortar o salário sem uma punição definitiva. E o que é uma punição definitiva? Por exemplo, ao final, o próprio Moraes, na decisão, ele diz aqui que as investigações estão em curso. Ou seja, se está em curso, não acabou. E se não acabou, não pode se falar que alguém é culpado. O réu é inocente até que se prove o contrário. Então, no final do processo, se for, vou expulsar o Cid, por exemplo, aí, sim. E mesmo se expulsar o Mauro Cid, ele continua recebendo o salário. Isso porque é o Exército Brasileiro. O Exército, ele tem uma regra onde que se o militar ele é expulso, a esposa dele recebe ainda. Tá? Ele é tido como falecido, vamos dizer. E ele recebe. Tá bom? Diferentemente do Anderson Torres. A Polícia Federal, porque ele é delegado da Polícia Federal, não tem isso nos quadros da Polícia Federal. Não tem isso no quadro da Polícia Militar. Esses 7 oficiais, caso, tomara que não, mas caso forem excluídos da corporação, não tem esse negócio de esposa receber. Né? Então, o único que levaria uma vantagem nisso tudo, no caso de expulsão, seria o Cid. Mas o Cid possivelmente não será expulso. Né? Não será expulso. Por que falo isso? Uma que eu acho errado também, o ministro afastar ele. Eu acho que quem deveria afastar ele seria o quadro militar, né? STM, Supremo Tribunal Militar, e não STF. Mas tá. O próprio STM falou que o STF está acima, então tudo bem, né? Não vou discutir. Se eles próprios já abaixaram a guarda, quem sou eu para falar? Tudo bem. E também, me parece que o Mauro Cid fez mesmo essa delação premiada. Fez, que o próprio procurador, vice-procurador da República, disse que a tal delação é fraca. Não tem provas. Ele fala, isso, aquilo, isso e aquilo. Então, pessoal, a delação, pelo que eu vi, ela existe, mas é fraca, né? E
ele vai continuar afastado, vai ter que voltar para o cargo uma hora ou outra, assim como o Torres, assim como outros. Ou, no final, não sei, serão expulsos. Lembrando que se o Mauro Cid fez uma delação premiada, é óbvio, só se ele fosse muito bobo em fazer uma delação premiada e ele não resguardar o cargo dele. Seria uma delação horrível para ele. Então, ele fez algum tipo de delação, não sei o que é, falou alguma coisa, porém, ele parece que não provou e deveria ter resguardado o cargo dele, tá bom? Então, o que temos é isso. Cid tenta trabalhar, mas Moraes não deixa. Curta, se inscreve no meu canal. Muito obrigado.